Olá, o meu nome é Ângela Leal e ajudo os estabelecimentos a cumprirem as regras. Hoje eu vou-vos falar sobre a importância que a higiene e a segurança alimentar têm para a produção alimentar no restaurante. Ao longo das últimas décadas, a preocupação com a segurança alimentar tem sofrido uma constante preocupação neste sentido por parte do consumidor, porque os consumidores querem ter a certeza que os produtos que compram e que consomem são seguros, nutritivos e sadios. Por isso, eu hoje vou-vos falar sobre os 3 pontos mais importantes de trabalhar num restaurante para garantir a segurança alimentar. Mas sabem que este tema já é bastante antigo? A preocupação da segurança alimentar surgiu na década de 60 pelo exército americano e implementada pela NASA, pois havia a necessidade de garantir que os alimentos que eram servidos para os astronautas do programa Apollo fossem 100% seguros. Não se podia correr o risco que os astronautas tivessem problemas vinculados pelos alimentos no espaço, porque não conseguiriam levar uma equipa médica para os tratar. Por isso, com base numa ferramenta de gestão baseada na prevenção, quis implementar medidas que fossem motivar os trabalhadores a garantir que aplicassem bem os procedimentos e garantissem que não havia doenças vinculadas por os alimentos, de forma a fazer com que os trabalhadores, de uma forma consciente e motivada, fizessem sempre bem o trabalho à primeira vez. A operação de um restaurante acaba por ter diversas etapas. Estas etapas começam pela escolha e seleção dos fornecedores, pela recepção de mercadorias, pela armazenagem adequada dos produtos no estabelecimento, a preparação, a confecção e, no final, a entrega ao cliente final. Um cliente que entra num ambiente de restaurante e que é servido e volta para as nossas instalações, se for bem servido. Por isso, é fundamental garantir todas estas práticas de segurança alimentar. Neste contexto, em que há vários clientes, os clientes internos e os clientes externos, é necessário garantir que nós vamos cumprir com todos estes requisitos. Por isso, vamos resumir estes 3 pontos essenciais da segurança alimentar, que são a limpeza das instalações, a armazenagem adequada e as contaminações cruzadas que têm de ser evitadas em qualquer ambiente de restauração. Estas etapas, no caso da limpeza, ela contempla o planeamento adequado, contempla ainda a limpeza eficaz e contempla que nós devemos limpar tudo à medida que nós sejamos. Quanto ao planeamento da limpeza, é extremamente importante planear aquilo que vamos fazer no nosso local de trabalho. A primeira coisa é elaborar uma lista de tarefas de tudo aquilo que nós temos de limpar no nosso estabelecimento. Depois, é importante nós dividirmos essa lista de tarefas por todos os colaboradores que estão presentes no estabelecimento e essas tarefas por esses colaboradores devem ser divididas também pelos vários dias da semana, porque se houver uma rotina adequada de limpeza, é muito mais fácil limpar as instalações. Por isso é fundamental planear adequadamente. Porque um planeamento adequado vai garantir que eu vou comunicar de uma forma adequada com a minha equipa e assim acaba por ser mais fácil tudo se manter limpo. Ninguém gosta que estejam sempre atrás deles a dizer, mas o que é que eu faço agora? Com uma listagem de tarefas a realizar, é muito mais simples toda a equipa saber quais as funções que tem de desempenhar. Depois, a questão de limpar à medida que suja. É fundamental que nós, à medida que vamos sujando, vamos limpando, porque isto vai fazer com que o nosso trabalho seja mais fluido e vamos garantir que vamos encontrar todos os equipamentos ao longo do nosso dia de trabalho. Nós devemos deixar o nosso local de trabalho tal e qual como gostaríamos de encontrar no início do nosso turno de trabalho. Por isso, é extremamente importante ao utilizar uma bancada, ao derramar algo no frigorífico, ao derramar algo no chão. Eu devo de limpar imediatamente esta ação. Além de poder evitar alguns acidentes de trabalho, também faz com que seja mais fácil eu manter toda a limpeza das instalações. Já pensaram que chegaram ao final do dia e deixarem tudo para limpar ao final do dia? Acaba por ser muito mais complicado. Se nós formos limpando à medida que suja, vamos garantir um ambiente mais organizado durante o nosso dia de trabalho. Além disso, esta organização também mostra respeito pelo nosso local de trabalho, pelos alimentos que nós produzimos e
respeito pelos colegas de trabalho. Todos nós gostamos de ser respeitados, por isso, o primeiro passo para ser respeitado é respeitar os outros. Quanto à higienização eficaz, para nós fazermos uma adequada higienização, nós temos de garantir duas etapas, a limpeza e a desinfecção. A limpeza passa por eliminar sujidades nas instalações, já a desinfecção passa por matar a carga microbiana que existe nas superfícies. Por isso, nós temos de garantir que os nossos espaços são adequadamente higienizados, sem sujidade e sem micro-organismos. Mas, para garantirmos uma higienização eficaz, nós devemos, em primeiro lugar, ter meios adequados. Estes meios passam por termos vassouras, panos, esfregões limpos para que nós possamos limpar adequadamente as nossas instalações. Não devemos limpar nada com equipamentos sujos, porque o que nós vamos fazer é levar a sujidade e as bactérias a passearem de um lado para o outro. E o que nós queremos fazer é garantir que estes agentes acabam por ser eliminados das nossas instalações. Depois, também é importante eu ter detergentes adequados. Eu não vou limpar uma gordura encrustada com o mesmo detergente que eu vou limpar a louça, porque eu até posso conseguir fazê-lo, mas vou demorar muito mais tempo e vou ter que ter muito mais esforço a conseguir garantir essa higienização adequada no mais curto espaço de tempo possível. Por isso, eu devo de usar os produtos para os fins a que eles são destinados. Usar desengordurantes para gorduras encrustadas ou usar um desengordurante para a lavagem da louça. São produtos diferentes que nós devemos selecionar no nosso espaço de trabalho. Além disso, para finalizar uma higienização eficaz, eu tenho de garantir um enxaguamento. Um enxaguamento adequado, usar água em quantidade suficiente para conseguir eliminar todos os resíduos detergentes. E para isso, eu também tenho de respeitar as doses dos detergentes. É fundamental olhar para os rótulos e perceber exatamente qual é que é a quantidade necessária para eliminar aquela quantidade de sujidade que existe na minha superfície. Passamos então para a armazenagem. A armazenagem é fundamental ter sido devidamente cuidada. A armazenagem passa em primeiro lugar por garantir que eu tenho, mais uma vez, limpeza e organização das instalações. Uma instalação limpa e organizada vai evitar que haja acumulação de alimentos ou abrigo ao desenvolvimento de pragas. Por isso, é fundamental eu garantir todo o meu espaço de armazém limpo e organizado. Além disso, para também, no âmbito do controle de pragas, uma das coisas que eu devo fazer é eliminar tudo o que são embalagens provenientes do exterior. Por isso, tudo o que são plásticos, cartões que vêm do exterior, eles devem de ser eliminados assim que chegam às nossas instalações. Porque assim eu vou conseguir eliminar cargas microbianas que possam existir nestas embalagens. Depois, temos de ter em atenção também que eu devo separar estes produtos em 4 tipos. Os secos, os refrigerados, os congelados e os quentes. Devemos ter muito cuidado nas temperaturas a que vamos armazenar estes produtos. No caso dos refrigerados, os refrigerados devem ser armazenados entre 0 e 5 graus. No caso dos produtos em maturação, nós devemos ainda ter o controle adequado da umidade relativa para garantir que os produtos vão ser bem conservados. No caso dos produtos congelados, aí eles devem de ser armazenados a temperaturas inferiores a menos 18 graus e idealmente até menos 22 graus, porque assim vai fazer com que não haja uma sobrecarga do equipamento para garantir que os alimentos estejam refrigerados ou congelados adequadamente. Além disso, eu não devo de usar estes equipamentos na sua totalidade. Eu devo garantir espaços ao longo da armazenagem para permitir que o ar circule adequadamente entre os produtos que eu armazeno, para evitar assim a deterioração dos produtos. Quanto aos produtos para serem servidos quentes e que estão à espera para serem servidos, esses produtos devem ser mantidos a temperaturas superiores a 65, de forma a evitar o desenvolvimento de micro-organismos. Sabiam que os micro-organismos normalmente se desenvolvem entre os 5 e os 65? Por isso é que um alimento refrigerado deve estar no máximo a 5 graus e um alimento que é mantido quente deve estar no mínimo a 65. Porque estamos aqui presente uma zona de perigo em que nós não devemos ter os alimentos que são perecíveis. Depois,
Passamos ainda também na armazenagem pela rotação. A rotação de estoques é extremamente importante. Eu devo de garantir que os produtos que prazam em primeiro lugar são os primeiros a serem consumidos. Por isso, quando eu vou fazer a armazenagem dos produtos, eu devo retirar os produtos mais antigos e puxá-los para a frente e colocar os produtos novos atrás, para garantir que no momento do movimento no estabelecimento, eu vou rapidamente buscar os produtos que têm de ser efetivamente consumidos em primeiro lugar. Além disso, e em último lugar, mas não menos importante, a questão da identificação. É extremamente importante garantir que todos os produtos estão adequadamente identificados, com lotes e validados. Eu tenho de saber que produtos é que são, porque é importante, numa situação de retirada do mercado, eu perceber que eu estou ou não estou a usar aqueles produtos alimentares com aquele lote. No entanto, eu também tenho de identificar as datas de abertura ou as datas de produção, porque é extremamente importante eu perceber desde quando é que eu tenho aqueles produtos devidamente a uso. Depois passamos para a contaminação cruzada. A contaminação cruzada é a transferência de contaminações de um alimento para o outro. E esta transferência pode ocorrer de uma forma direta ou de uma forma indireta. Esta contaminação ocorre devido a más práticas de manipuladores, devido às superfícies ou através dos próprios alimentos. Por isso, eu tenho de ter cuidados para evitar que ocorram estas contaminações. Primeira etapa é a limpeza das instalações que nós fomos falando aqui na primeira parte. Segunda etapa é a higiene pessoal. A higiene pessoal é extremamente importante, porque todo trabalhador de uma área alimentar deve ter elevados níveis de higiene pessoal, porque não podemos contaminar os alimentos com a nossa carga microbiana. Sabiam que nós temos 10 vezes mais micro-organismos no nosso corpo do que células? Por isso, nós somos os principais focos de contaminação dos alimentos. Por isso, é extremamente importante garantir um elevado nível de higiene pessoal. A higiene pessoal passa pela utilização de uma farda limpa, tomar banho diariamente e lavar corretamente as mãos e ter cuidados com as mãos. Ter cuidados com as mãos implica ter também unhas limpas e sem verniz. Unhas compridas e pintadas não são adequadas a um ambiente de restauração. Depois, outra coisa importante para evitar a contaminação cruzada tem a ver com o facto de nós termos superfícies e utensílios de corte diferentes para cada tipo de alimento. Normalmente usamos um código de cores, o azul para os peixes, o verde para os legumes, o amarelo para as carnes como o frango e o vermelho para as carnes vermelhas. É importante nós termos estas superfícies de cores diferentes, porque no momento que temos a utilizar no restaurante, assim não vai haver uma confusão e vamos garantir que estamos a utilizar as superfícies e utensílios de corte adequados à manipulação alimentar. Além disso, há outra coisa muito importante que é a separação por famílias. Nós também temos de armazenar adequadamente os produtos, tendo em conta as suas famílias. Eu vou armazenar tubérculos num lado, vou armazenar peixes noutro, carnes noutro lugar e os mariscos. Também estas contaminações cruzadas são importantes não só do ponto de vista microbiano, mas também no ponto de vista dos alergénicos, que são importantíssimos controlar. Cada vez mais nós temos pessoas que têm alergias e intolerâncias alimentares e às vezes as más práticas de armazenagem e as contaminações cruzadas que ocorrem podem trazer perigos para a saúde dos consumidores. Além disso, a questão de durante a preparação e a confecção é extremamente importante eu garantir uma armazenagem adequada, uma limpeza das instalações para evitar que existam contaminações entre superfícies sujas que eu estou a manipular. Todas estas etapas requerem um planeamento, uma execução adequada e um controle frequente, de forma a garantir que não existam perigos para a saúde do consumidor. Durante a preparação e após a confecção, é extremamente importante trabalhar todos estes requisitos de higiene, armazenamento e evitar contaminações cruzadas. Todos estes pontos que aqui falei acabam por ter uma certa complexidade, mas todos estes atos
num restaurante e em qualquer indústria alimentar ou em estabelecimentos de hotelaria, tem a sua complexidade. É complexo de fazer uma seleção de mercadorias, é complexo planear os custos da produção, é complexo até fazer uma encomenda. Mas a higiene alimentar também tem a sua complexidade e que pode ser pensada de uma forma preventiva para evitar que hajam perigos que possam ser prejudiciais à nossa saúde humana. Por isso, é muito importante cumprirmos todas estas regras e olharmos para o cumprimento das regras de segurança alimentar de uma forma preventiva e de garantia da satisfação dos nossos consumidores. Até à próxima!